material para vocês. Acredito que a maioria está com o material, né? É importante, gente, no momento que vocês vão preparar o material para assistir minha aula, é importante que vocês, mesmo que não dê para imprimir, é importante que você coloque esse material na sua frente para me acompanhar e depois que você coloca esse material, você pega um caderno para você ir anotando. Tem um aqui que eu estou admitindo, ele não tem nome. Quem entrou na sala agora, gente, é porque não tem nome, e aí eu não sei quem se está frequentando a aula, e tem alguns que entram com código, teve um que entrou agora, eu não sei quem é. Então, ele nem conseguiu ingressar ainda, mas eu não sei quem é ele. Se vocês descobrirem aí, me avisa. Tá só o código. Professora, seu microfone está silencioso. Seu microfone está silencioso. Não estamos te ouvindo. Peraí, agora tá bom, né? Voltou. Voltou. Então, o que eu falei é o seguinte: o pior dessa doença não é a doença em si. O sintoma até que é tranquilo, você passa bem. Não é uma coisa assim, morre. Não, você não sente nada, eu sentia só dor de cabeça. Muita dor de cabeça e fraqueza, só isso. Às vezes dá vontade de deitar, dormir, aquela coisa, mas vive. O problema é quem tem. Meu irmão deu, ele não sentia nada, nada. Agora, o problema é igual eu, que provocou, porque o último estágio do vírus é no pulmão. Bom, meninos, então nós vamos começar a nossa senti nada, aula. Professora. Oi? Eu também não senti nada. Não? Nem Só deu nada no paladar e pulmão? olfato. Não, é porque tem muita gente que não tem nada, 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 nada. Mas a gente vai começar a aula, então eu falei assim, é importante vocês fazerem as anotações. Na próxima aula, a gente está encerrando essa parte de contratação e eu vou passar já uma atividade. Então, é importante você ir anotando algumas questões, né, que é falada, lembrando que mesmo com a aula gravada, o aluno às vezes pode ter dúvida, né? Eu quero deixar claro que todo esse processo que a gente está passando, da aula passada desse, é a parte de admissão. Ou seja, primeiro a gente recapitulando, na aula passada, nós falamos que para admitir um funcionário, você tem um prazo de 48 horas, você não deve colocar esse funcionário para trabalhar sem estar com toda a documentação, e que mesmo que ele apresente a documentação, você vai ter só 2 dias para encerrar a contratação dele. Quando você pega a carteira de trabalho dele para registrar, você tem que fazer um recibo de entrega e devolução do CTPS. Um recibo, por quê? Eu nem sei se eu coloquei esse trabalho na aula passada, mas o que acontece? Quando você pega a carteira de trabalho de um funcionário para registrar, ele entrega um documento dele para você, porque a carteira, ela é um documento. Então, no momento que você pega essa carteira, você faz um documento e coloca que a carteira está com você e dá um papel para ele para falar que aquela carteira de trabalho está com você. Agora, quando ele te entrega, quando você devolve a carteira para ele assinada, aí sim ele assina um papel falando para você que recebeu a carteira de trabalho. Por quê? Nesse meio termo, tem muitos profissionais que entregam a carteira para ser registrado,
para fazer as anotações. Aí depois o que acontece? Ele some essa carteira. Daqui 2 anos, 6 meses, ele some essa carteira. Aí ele vai falar, colocar a culpa no RH ou no departamento pessoal. Aí você vai falar, não, mas eu te devolvi a carteira. Ele vai falar, não, não devolveu, não. Então, para evitar esse tipo de problema, até eu vou anotar aqui para me passar, eu acho que eu não passei um modelo desse recibo de entrega e devolução da CTPS. Então, gente, todo esse processo que nós estamos passando agora é para admitir um funcionário. E hoje essa aula continua nesse processo de admissão. Na próxima aula, provavelmente a gente encerra e vocês já vão ter atividade para resolver, ok? Então, continuando o processo de admissão de funcionário, eu até coloquei aqui, ó, um crachazinho escrito em experiência. A gente já notou isso, né? Tem algumas empresas que colocam mesmo esse crachá e falam, ó, o funcionário está em experiência. Então, como eu falei, que a gente tem só 2 dias para registrar esse funcionário, é feito nesse período, nesses 2 dias, que eu vou colocar esse funcionário para trabalhar e eu tenho que fazer com ele um contrato de experiência. Esse contrato de experiência ele vai determinar as cláusulas de negociação trabalhista desse funcionário com a empresa. Por exemplo, salário, qual horário vai trabalhar, qual função vai trabalhar. Então, o contrato de experiência ele é justamente para isso, para definir e também porque se o funcionário, o contrato de experiência, ele tem um prazo para que seja cumprido essa experiência. E esse prazo ele tem que ser seguido. Porque muitas vezes, na hora da entrevista, você acha que o funcionário é muito bom, né? Aí ele começa a trabalhar, aí você começa a ver que ele não era tão bom quanto você queria. Como a lei exige que você registre esse funcionário com 2 dias, aí ela vem com o contrato de experiência e fala, olha, você vai registrar, mas você coloca ele em experiência. Qual é a vantagem do contrato de experiência, além dele ser obrigatório, porque ele é obrigatório? É que se você quiser mandar ele embora depois, com o término dessa experiência, você não vai pagar, você não é obrigado a pagar o aviso prévio para ele. Nesse período de experiência, porque ele sabia que ele estava em experiência. Então, se ele sabia, não tem que pagar aquela... Ah, não, eu vou sair, mas eu tenho que cumprir aviso. Não, se você tiver experiência e fizer o contrato, que é obrigatório, não precisa. Então, o contrato de experiência é uma modalidade de contrato por prazo determinado, cuja finalidade é de verificar se o empregado tem aptidão para exercer a função no qual foi contratado. Então, nesse período da experiência, é que eu vou saber se ele realmente é aquilo que ele demonstrou na entrevista ou não. Deixa eu ver aqui, que parece que tem mais participante querendo entrar. Eu não consigo acompanhar a leitura aqui, mas depois você fala comigo, tá? Então, aqui fala assim, ó, da mesma forma o empregado também, porque, gente, é uma troca, né? Por exemplo, a empresa contrata o funcionário. Ela não sabe se vai gostar do funcionário, mas pode ser também ao contrário, o funcionário começa a trabalhar e ele não gosta também da empresa. Então, é como se fosse um namoro, vamos dizer assim, né? E esse namoro, ele tem um prazo, e conforme a CLT, vocês estão lembrados, né? O que representa a CLT? A CLT, ela representa as consolidações das leis trabalhistas, e o artigo 445, ele fala que o contrato de experiência tem que ser no máximo 90 dias.
Esses 90 dias do funcionário, ele é como se ele tivesse ali tendo um namoro com a empresa e vice-versa, para ver se a empresa vai gostar do trabalho dele ou se ele vai gostar do trabalho na empresa. Então, se com os 90 dias ambos, não um deles, uma da parte, não gostou, pode encerrar o contrato? Sim, pode encerrar sem que a empresa tenha que pagar o aviso prévio. Tem um outro artigo aqui, ó, o 451 da CLT também, ele fala também que você pode prorrogar esse contrato de experiência por uma única vez. Ou seja, se a experiência é 90 dias, eu posso fazer 45 e 45. Ou seja, 45 e 45 eu vou conseguir manter os 90 dias de experiência e prorroguei uma vez, que foi 45 mais 45. Ou 30 mais, por exemplo, se eu colocar 30 mais 30, o que vai acontecer? Vai dar 60, não é? Eu tinha direito a 90. Como eu coloquei 30 e 30, aí eu não posso colocar mais, porque eu já prorroguei mais uma vez. Então, o prazo máximo é 90 dias, porém, a prorrogação só pode ser uma. Então, geralmente, quem coloca 30 e 30 não vai poder usufruir dos 90. Você pode colocar 30 e 60. E o viável, que eu acho, seria 45, 45, que o funcionário trabalha 45, aí você não está ainda, né? Tipo assim, você quer ver mais, aí você prorroga mais 45, aí sim você tem certeza se esse funcionário é o que você quer ou não. Existe outra coisa também. Quando eu estou fazendo o registro desse funcionário, eu devo anotar tudo na carteira de trabalho dele, que nós chamamos de CTPS. Então, como eu vou colocar ele em experiência, eu tenho que anotar na carteira de trabalho? Eu tenho. Lembra que a gente falou que a carteira de trabalho representa toda a vida do funcionário. Então, ou seja, tudo que acontece tem que ser colocado. Então, aqui, ó, o contrato de experiência deve ser anotado na parte do contrato de trabalho, na página Anotações Gerais. Se por um acaso, eu fiz o contrato com ele, por exemplo, 45 dias. Aí depois eu prorroguei mais 45, ia dar os 90. Só que nessa prorrogação, com mais 15 dias, aconteceu alguma coisa e eu não quero esse funcionário mais na empresa. O que aconteceu? Eu quebrei esse contrato. Eu fiz uma quebra, porque na realidade ele ia ficar 45 mais 45. Aí eu vou ter que pagar uma multa para ele. Uma multa pela quebra da rescisão antecipada do contrato de trabalho, ok? Então, se isso acontecer, você precisa pagar uma multa para esse funcionário do valor de 50% do que ele ainda tinha para receber. Então, vamos pensar assim, que, por exemplo, eu pago para ele R$2.000. Ele trabalhou 15 dias e ele teria que trabalhar mais 30. Então, eu ainda devo para ele R$1.000, né? Porque se ele teria que trabalhar 30 dias por 2.000, com 15 dias eu mandei ele embora, eu fiz uma quebra de contrato. Então, desse restante, R$1.000 que ainda falta, eu tenho que pagar 50%, que no caso seria R$500. Tá? Pessoal, tem gente aí falando que não está conseguindo entrar, mas não é culpa minha, porque a Letícia, se alguém puder conversar com ela, aqui está tudo normal, eu não posso parar para responder, mas está tudo normal, eu não sei o que é, talvez é a internet dela, né? Então, pessoal, vocês entenderam isso aqui? É por isso que é importante você ter uma caneta, porque se você não entender, no final da aula eu peço para quem tem dúvida. Então, essa rescisão é quando você não deixa o funcionário concluir
o contrato de trabalho de experiência. Porque quando você faz o contrato com ele, 45 mais 45, o correto é você deixar ele cumprir. Só que tem empresa que não deixa, aí ela vai ter que pagar a multa. E tem outra coisa, não é só a empresa. Se o funcionário também fizer a mesma coisa, por exemplo, ele começa a trabalhar. E aí, com o passar do tempo, aparece outra coisa para ele, ele resolve abandonar a empresa. A multa também pode ser cobrada dele, tá? Então, é uma multa por quebra de contrato de experiência. Aí é que fala, ó, rescisão antecipada. Qualquer das partes pode reincidir antes do prazo do contrato de experiência. Contudo, só haverá aviso prévio se no contrato tiver uma cláusula falando. Caso contrário, a empresa não é obrigada a pagar aviso prévio para esse funcionário. Aqui fala, mas é dessa extinção, a gente não vai falar dela agora. Aqui, ó, nesse contrato de experiência, é porque quando você coloca ele de experiência, você vai ter que anotar na CTPS. A gente falou disso aqui agora mesmo. Ou seja, você vai ter que pegar e anotar isso aí na CTPS. Ó. E quando você anota, você pode ter empresa que até faz uma etiqueta. A maioria das empresas tem etiqueta com esses dados. Outras bate carimbo, mas está muito arcaico, né? Então, põe assim, ó, contrato de experiência, admitido a título de experiência, conforme instrumento escrito, a parte pelo prazo de... Aí você vai colocar 90 dias, né? Então, você preenche ela, coloca a data e assina. Não pode passar nem um dia a mais depois dos 90 dias. Por quê? Vamos imaginar que você resolve ficar com esse funcionário somente os 90 dias. Se você ficar com ele 91 dias, você já vai ter que pagar o aviso prévio para ele. Então, os dias no departamento pessoal equivale a 30 dias cada mês. Mas para a contagem aí, você vai ter que contar 31, se o mês for de 31, contar normal os 90 dias. Aqui eu coloquei uma imagem aqui, ó, do funcionário assinando, porque ele vai assinar na CTPS e ele vai assinar também o contrato de experiência. Ele tem que assinar. Tudo no RH, tudo no departamento pessoal tem que ter documento, é documentado. E depois você deve fazer uma pasta desse funcionário. Então, tudo que a gente fala do departamento pessoal, ele vai ser documentado. Por isso que eu coloco essas imagens assim, ó. Porque aqui vocês estão observando, ó, ele tá assinando o contrato. Tem que assinar? Tem que assinar. Ah, mas eu coloquei na carteira, tem que assinar o contrato? Tem que assinar o contrato, são coisas distintas, né? E aqui, logo abaixo, eu coloquei um modelo de um contrato de trabalho a título de experiência. Aí aqui ele cita, né? Entre a firma tal e o funcionário tal, na função tal, aí ele vem trazendo tudo que um contrato de experiência tem, e no final, tanto empresa quanto trabalhador vai assinar. E esse contrato aqui, que ele está assinando, que vamos dizer que é o mesmo desse, ele representa esse prazo de 90 dias que a empresa tem para contratar esse funcionário. Então, gente, aí você fala, mas é muito detalhe, né? Porque eu vou ter que escrever na carteira, eu vou ter que fazer o contrato de experiência, vai ter que fazer tudo, tudo. A vantagem do RH e da rotina de pessoal hoje é que existe programas. Então, quando você preenche os dados do funcionário com a admissão, ele já emite tudo. Ele já emite o contrato de experiência, ele emite as etiquetas, como essa etiqueta aqui que a gente falou, para você pregar, ele já emite tudo, mas quem coloca os dados é você, então tem que observar muito. Se eu registrei, por exemplo, eu contratei um funcionário em 1º de maio.
Se eu vou colocar ele de experiência, então a experiência dele vai ser, quer ver? Vamos fazer aqui para a gente não ter dúvida, olha. Fazer aqui. Então, eu coloquei esse funcionário dia 1º de maio. Então, para mim não pecar no prazo, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar na experiência 90 dias. Então, maio foi 31, não é isso? Então, maio, ele vai trabalhar maio, foi 31 dias. Depois, junho, 30 dias. Então, que dia que vence o contrato dele? Dia 29 de julho. Aí você fala, mas não é dia 30 de julho? Não, porque o mês de maio teve 31 dias e como o contrato de experiência é só 90, não pode ultrapassar os 90. Porque se ultrapassar os 90, se der 91 dias, você vai ter que pagar para esse funcionário um mês de aviso prévio. Ok? Então, vamos apagar aqui e a gente vai passar para outras informações. Pessoal, lembrando ainda que é muito importante vocês fazerem leitura desse material. Vocês estão vendo que a nossa aula é limitada, que é tudo muito, muito rápido, né? Então, não deixem de estudar, não deixem de pegar esse material e fazer leitura, tá bom, gente? Bom, os primeiros procedimentos foi pegar a carteira, foi pegar a documentação, olhar o sindicato, né? Lembra que a gente falou que ele não pode ganhar o mesmo salário, às vezes, que é determinado pelo salário mínimo, tem que ver a convenção coletiva, tudo isso aí a gente falou na aula passada. Mas no momento, e também que eu tenho só 2 dias para admitir ele, mas nesses dias, 2 dias, eu tenho que fazer todo esse processo. No caso, o contrato de experiência foi um deles, eu tenho que preencher. E também a gente vai ter que ver se ele quer o vale transporte. É nesse período dos 2 dias que eu vou saber se ele vai querer o vale transporte. Eu não posso pôr ele para trabalhar, daqui 6 meses eu falo para ele, você vai querer vale transporte? Não, essa pergunta é no momento da admissão. Por isso que a gente vai falar do vale transporte agora, porque existe toda uma lei em cima do vale transporte, né? Então, eu vou falar da lei, mas para a gente ter ciência que esse procedimento do vale transporte é no momento da admissão. Então, o vale transporte, né? Aqui a gente viu uns ônibus aqui. A primeira lei sobre o vale transporte surgiu em 85. Até então não tinha lei. Como um benefício facultativo. 2 anos depois se tornou obrigação. Então, deu para perceber que o vale transporte é obrigatório. O vale transporte não é uma opção, ele é uma obrigação da empresa fornecer o vale transporte para o funcionário. O vale transporte, ele garante que o funcionário receba antecipadamente da empresa o valor destinado ao transporte para ele se locomover do trabalho para casa ou da casa para o trabalho e vice-versa, né? Nós estamos vendo aqui que tem a maquininha e tem o cartão. Por não ser de natureza salarial, não é remunerado o vale transporte e não pode ser incluído em nenhuma base de cálculo de salário. Por quê? Eu vou somar, por exemplo, o vale transporte dá R$200. Eu vou somar com o salário de jeito nenhum. Por quê? Porque vale transporte não é salário. Vale transporte ele é um benefício para o trabalhador. Então, ele não tem natureza nenhuma salarial, né? Tipo, eu ganho 1.400 mais 200 de vale transporte, não é salário.
salário, só no caso seria os 1.400. Tanto é que ele nem pode ser pago em dinheiro, a gente vai falar daqui a pouco. Os benefícios são considerados como um recurso muito importante para a atração e retenção de profissionais que se sentem mais valorizados, estimulados a inovar e colaborar para o crescimento da empresa. Quais são as obrigações do empregador? Quem é o empregador? O empregador é a empresa, né, gente? Então, aqui, ó, o empregador aqui é a empresa. De acordo com a Lei 7.418, de 85, o Vale Transporte é um benefício obrigatório para todos os trabalhadores, sejam domésticos, temporários ou não. Ele é válido para todas as modalidades de transporte coletivo público, tanto municipal e interestadual. Deixa eu só ver o bate-papo aqui. Então, o Vale Transporte... Professora, Oi, no início do contrato, o pode falar. trabalhador ele paga do bolso o Vale Transporte ou a empresa fornece? No início do quê? No início do contrato, de iniciar a trabalhar na empresa. Não, ele vai pagar normal. Ele estando de experiência, se ele optar pelo Vale Transporte, o Vale Transporte vai ser descontado normal. Aí o valor é descontado, vamos supor, ele pagou Oi? 100. Fala mais Então, alto. assim, ó. Então, ele pegou da empresa 150 para o Vale Transporte. Aí no mês seguinte vai descontar o valor de 150 ou é Não proporcional? vai. A gente vai falar da alíquota agora. Então, esse Vale Transporte, deixa eu só concluir aqui, ó, que a gente já vai falar dessa alíquota, ó. Quais são as Ok. obrigações do empregador, que é a empresa, né? O Vale Transporte é um benefício obrigatório para todos os trabalhadores, não interessa até a doméstica. O custo do Vale Transporte deve ser dividido entre o funcionário e a empresa, que pode descontar do seu colaborador até 6% do seu salário. O que representa 6%, gente? Um funcionário que ganha 2.000, por exemplo, independente dele pegar 2 ônibus, 4 ônibus, 5 ônibus, a empresa pode descontar dele até 6%, que vai dar 2 vezes 6, 12, R$ 120, certo? Então, esse é o valor que a empresa pode descontar. Aí você fala, vamos imaginar que esse empregado pegou 2 ônibus só por dia. Eu não sei quanto está o ônibus, mas nada, aí vai dar uns R$ 200 esse ônibus. Então, ele vai pagar 120 e a empresa vai arcar com o restante do Vale Transporte, certo? Aí aqui fala assim, ó, se é do restante pago pelo empregador. Então, o funcionário ele não arca sozinho com o Vale Transporte. Quanto menos ele ganha, menos ele paga, porque pode ser descontado só 6% do salário dele, do salário dele. Então, só 6% do salário base dele. O que é salário base? Vamos imaginar que ele ganha 1.200 mais 300 de gratificação. Então, seria 1.500. Então, a empresa pode descontar só até os 1.200, porque esse é o salário base, sem colocar outras, vamos dizer assim, outros proventos, né? Então, é só 6%. Por exemplo, aí ele cita aqui, ó. Por exemplo, se um funcionário tem o seu salário de 2.000 e gasta 200 por mês com Vale Transporte. É descontado dele 120. Por quê? 6 vezes 12 dá 120. Então, se o Vale Transporte dele dava R$ 200, ele pagou 120 e a empresa pagou 80. Quem não tem direito ao Vale Transporte?
Se o funcionário não utilizar o Vale Transporte para ir para o trabalho e voltar, ele não tem direito do Vale Transporte, gente. O Vale Transporte, ele só é permitido para quem utiliza ele. Quem vai pegar ele para vender, não é, a empresa não é obrigada a dar. Além disso, olha aqui, ó, o empregador é dispensado de fornecer o benefício ao funcionário que tem direito ao passe livre. Tem gente que tem alguma deficiência, tem direito ao passe livre, e aí, ou acima de 65 anos, aí a empresa não é obrigada a dar o Vale Transporte, porque ele já tem o passe livre. Isso também acontece quando a empresa fornece o transporte. Tem empresa que ela fornece o transporte coletivo, aqueles ônibus, né? Se ela fornecer e o percurso for o mesmo do ônibus, não prejudicando o funcionário, ela não é obrigada a dar o Vale Transporte. Então, tem empresa que fornece o transporte e para essas empresas, elas não vão ser obrigadas. Um ponto muito importante sobre esse tópico é que o fornecimento de informação falsa por parte do trabalhador ou até o uso indevido do Vale Transporte pode dar demissão por justa causa. Ou seja, você pega o Vale Transporte, ao invés de usar, você vai vender ele todinho. Isso é utilização falsa e pode dar demissão por justa causa. Nós sabemos que isso acontece demais, mas se a empresa descobrir e ela quiser, ela pode mandar o funcionário embora por justa causa. A gente já está quase encerrando essa aula, eu estou correndo um pouquinho aqui para ver se a gente consegue encerrar aqui. Como e quando o Vale Transporte deve ser pago? O trabalhador recebe da empresa um bilhete que deve ser carregado mensalmente para antecipar as suas despesas com o transporte. O crédito não precisa ser realizado sempre na mesma data. O benefício, gente, isso aqui é muito importante. Olha, nunca pode acontecer, ó. O benefício nunca pode ser pago em dinheiro. Dinheiro não, a empresa não pode pagar. Porque aí você fala assim, eu ganho 1.200 mais 200 em dinheiro de Vale Transporte. Então, isso aí pode dar ação trabalhista para a empresa, não pode. A empresa só pode fornecer a carteirinha com o CityPass já. Pessoal, se a aula cair, porque está faltando menos de 1 minuto, vocês vão entrar de novo com o mesmo link e nesse período a gente vai de 5 a 7 minutos, mais ou menos, para a gente retornar todo mundo, tá? Então, se cair, a gente volta daqui a pouquinho. Mas, assim, a empresa não pode pagar em dinheiro para o funcionário Vale Transporte. Sempre com o cartão, com o tanto de Vale Transporte já carregado, a carteirinha já carregada por mês, e a empresa não pode. A Vitória Erling